Aí entra também uma coisa que quando eu aprendi foi fantástica, né? Às vezes a gente não consegue agir porque a gente acha que a mudança é racional. Pede pra alguém que tá acima do peso. Ai, quero emagrecer, tá? O que tu precisa fazer pra emagrecer? Ela vai responder, é só me alimentar bem, ir na academia, enfim, praticar exercício e tal, meu cuidado na condição. Tá, mas por que tu não consegue? Tu sabe o que tu tem que fazer, ou seja, racionalmente tu sabe. Por que tu não consegue agir de acordo? Porque a parte da ação tá no hemisfério direito do nosso cérebro, que é a parte relacionada às emoções. Então são as nossas emoções. Por isso que inteligência emocional é extremamente importante. Tu começar, e aí a inteligência emocional é justamente isso, tu começar a ter, como a gente falou, consciência, identificar padrões de comportamento, tudo isso tá nas nossas emoções. Então, quando eu comecei a identificar que eu não consigo agir, e eu era o campeão em não agir, meu Deus do céu. Foi justamente essa agonia, sabe? Cara, mas às vezes eu até lia alguns livros e tal, mas na hora de pôr em prática eu travo. Por que que eu travo? Por que que eu travo? Por que que eu não vou pra frente? Por que que eu tenho medo? E tal. E eu fui descobrindo que era justamente isso, a parte de emoções, tuas emoções, o que você pensa sobre si, o que você pensa que você é capaz de fazer, o que você pensa que você merece ter, entende? Aí você começa a identificar, eu, por exemplo, uma pessoa perfeccionista que eu não sabia que eu era perfeccionista. Eu era perfeccionista. Tu achava que não era? Não, eu não achava, justamente, eu não tinha consciência. Pra mim, não, eu não sou perfeccionista. Aí depois eu comecei a ler sobre isso, a entender minhas emoções e disse, olha só, cara, às vezes eu não ajo porque eu só vou agir quando tiver todas as condições perfeitas. Uhum. E nunca vai estar perfeito. Nunca vai estar perfeito. E essa é uma coisa que muita gente pensa, né? Não vou começar. Porque eu não tenho celular, porque eu não tenho... E aquilo que a gente tava falando do próprio podcast, do próprio Amicast, né? De a gente, vou esperar ter um estúdio, vou esperar ter um videomaker. Vamos começar com o que a gente tem agora, que o resto vai vindo? Então a gente tinha o quê? Um celular, comprou uma lapela e começou. É isso. Então porque depois as circunstâncias perfeitas vão aparecendo, né? Uhum. As perfeitas, entre aspas, vão aparecendo. Vai ajustando. Né? Uhum. Isso é uma coisa interessante, eu lembrei da questão da procrastinação. Muitas pessoas acham que procrastinação é preguiça, nem sempre é preguiça. Às vezes é a pessoa com realmente essas questões emocionais, esperando o momento perfeito, o perfeccionismo. E aí eu procrastino. Ai, mas eu não consigo sair da procrastinação. Vai ver que tem alguma coisa nas tuas emoções. Exatamente. É um medo, às vezes é um medo de se expor, às vezes é um medo da crítica, às vezes é o famoso... Pra mim isso, entrou dentro de mim, agora eu identifiquei, eu dou risada, mas era... mas e se eu gravar um vídeo na internet, o que as pessoas vão pensar? Tá, mas tu tá com medo da reação dos outros, né? Hoje eu falo assim com naturalidade, digamos assim, isso que eu tô falando. Mas, cara, pra mim eu lembro, era horrível a dor que eu sentia. E eu não tinha noção disso, entendeu? De novo, eu só sabia que eu queria um resultado e eu não alcançava. Por que eu não alcanço? Por que eu não alcanço? Aí eu identifiquei, eu não ajo por causa que tem a ver com as emoções. E aí eu fui ver minhas emoções, era isso, era o medo do fracasso, medo do sucesso. Isso quase ninguém fala, eu também. Fale mais sobre isso, medo do sucesso. É o medo de você dar certo na vida. Digamos assim, mas como assim eu vou ter medo de... né? Como assim eu vou ter medo de... Eu tenho medo de me dar bem. Como assim eu vou ter medo de ter sucesso, de se dar bem, né? Digamos assim que a tua vida agora talvez esteja... Tá uma droga. Eu não ganho o salário que eu ganho, meu chefe é um saco, meus amigos, eu não tenho poucos amigos e tal. Mas, digamos, a tua vida tá uma droga, mas tu conhece essa droga. Tá tudo bem, entendeu? Agora, se tu começa a dar um passo em direção ao sucesso, tu começa a dar um passo em direção à incerteza. Será que se eu começar, falando de novo da questão financeira, tá? Até eu falo bastante porque a maioria, às vezes, é questão financeira, o objetivo, né? Ter uma melhor condição de vida, né? Quem eu vou me tornar se eu começar a ganhar mais dinheiro? O que as pessoas vão falar de mim? O que a minha família O que a minha família vai... E se um dia, de repente, eu chego numa festa de família, por causa do fruto do meu trabalho, as coisas começam a dar certo, e eu vou visitar minha família com um carro bom, um carro melhor, assim, o que eles vão pensar? Então, aí tu já começa a criar na tua mente uma visão do futuro de que se tu tiver sucesso, pode ser ruim pra ti.
Aí, a nossa mente quer o quê? Nos proteger da dor. Então, cara, então é melhor tu não tentar. É o que muitas vezes a pessoa vai Isso te sugar, inconsciente, né? é. A pessoa vai te sugar, vou ter sucesso, a pessoa vai me sugar. A pessoa vai me sugar. Vai me abusar, né? Vai me abusar, E aí, isso era algo que eu tinha e eu não sabia. O muito por Olha causa só. daquilo que eu falei. O meu maior medo era, cara, se eu tiver uma melhor condição de vida financeira e conquistar os meus sonhos, pode ser que eu comece a me afastar da minha comunhão com Deus. E eu não quero me afastar da minha comunhão com Deus. Então, eu tentava fazer algo, só que tinha esse entendimento, essa consciência inconsciente dentro de mim. E aí eu tentava fazer isso e me sabotava. Eu mesmo me prejudicava, né? Sabotagem, se auto-prejudicar. Mas eu não sabia por quê. Aí foi justamente isso, a inteligência emocional. Comecei a identificar os porquês.